ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço? Vou resumir agora para a gente concluir. Como é que é o passo a passo dessa consultoria financeira pessoal familiar? Como é que, em média, aí são essas reuniões? Primeira reunião, eu vou sentar com você e eu vou ter informações gerais. Você já me disse mais ou menos quanto ganha, quanto trabalha, se é casado, solteiro, e assim por diante. Mas eu vou aprofundar, porque às vezes as informações ficam um pouco vagas. Então, informações financeiras, como eu disse, se você está endividado ou não está endividado, informações profissionais, eu preciso saber. É diferente você atender um empresário e um funcionário público, e é diferente você atender um profissional liberal e um funcionário de empresa, CLT, e assim por diante, porque eles têm maneiras de receber o seu dinheiro diferentes. E normalmente o funcionário público tem uma mentalidade que é diferente da do empresário, que é diferente do funcionário CLT da empresa, que é diferente de um profissional liberal, um médico, um dentista, um engenheiro. Então, isso eu vou começando a construir um perfil seu, entender por que que você comete alguns erros, se comete, e começa a perceber também como, por essas informações, eu começo a perceber qual o melhor caminho para eu te entregar aquele conhecimento. E vou saber também de questões familiares. Como eu disse, casado, solteiro, tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, o casamento está bem, não está bem, tem filhos, a esposa trabalha, não trabalha, o marido trabalha, não trabalha. Eu já fiz consultoria em situação que a esposa trabalha e o marido cuida dos filhos, por exemplo. Tudo isso são fatores a serem levantados. Se tem casa própria, se a casa é financiada, se a casa é de aluguel, se mora com os pais. São essas informações pessoais, né? Nas pessoas, a pessoa começa a falar dela, da sua infância, como é que era, como é que ela lidava com o dinheiro. Eu começo a ver as suas crenças, suas convicções, suas opiniões. Eu até brinco, muitas vezes o cliente, na primeira reunião, ele quer fazer consultoria, ele quer me ensinar a fazer consultoria. Então, ele começa a dar a sua justificativa. Não, mas eu fiz isso, aquilo. Ele quer que eu valide os erros dele, né? Ou as ideias dele, as convicções. Mas o meu papel é desfazer convicções erradas e permitir que ele aperfeiçoe as convicções que estão no caminho certo e entregar convicções novas. Por isso que a primeira reunião ela demora um pouco mais. Então, a primeira parte, que não é muito demorado, isso aqui em 10, 15, 20 minutos eu já tenho um apanhado geral e à medida que a gente vai conversando, isso vai se consolidando. Lembra que a experiência, hoje eu digo assim, antes de conversar com a pessoa, se ela me contratou, falou, Júlio, eu quero a consultoria para esse objetivo, e falou ali, em linhas gerais, como é que é, eu já sei mais ou menos como é que eu vou conduzir. Nessa sessão 1, eu vou identificar esse assunto principal, né? E tem assuntos secundários. Então, por exemplo, estou altamente endividado. Ok, isso é o assunto principal. Só que eu vou ver pela dinâmica familiar, os acontecimentos ali, a atividade profissional dele, existem problemas secundários que levaram ao endividamento. Vou dar um exemplo muito prático. Uma vez uma pessoa se endividou muito, ela estava bem financeiramente, ela trabalhava, o marido trabalhava, só que a irmã dela ficou desempregada. E ela começou, por gratidão, porque no momento que essa pessoa passou dificuldade, a irmã, agora desempregada, ajudou muito, ela começou a ajudar essa irmã. Só que, número um, ela não falava com o marido, e número dois, ela ajudou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e começou a ajudar. A pessoa, né, não conseguia sair do problema financeiro. Essa minha cliente começou a se endividar, começou a usar cheque especial, crédito e assim por diante. Você percebe? Então, o problema principal, o endividamento, o problema secundário, uma questão familiar. Existem outros casos, simplesmente consumismo, né? E por aí vai. Então, a organização financeira, a mesma coisa. A pessoa, puxa, não sobra dinheiro por quê? Porque a pessoa, não, meu pai me ensinou que dinheiro a gente não deve ficar perguntando o preço, não, tem que gastar mesmo. E já que eu ganho bem, então vamos gastar. Aí é um problema. Qual que é o problema secundário? Analfabetismo financeiro. Então, né, normalmente, nós temos aí, esses são os principais, os assuntos principais, e aí eu vou vendo os aspectos secundários. Às vezes tem aspectos secundários positivos. A pessoa que começa a investir, ela já tem uma boa formação, já tem conhecimento, ela está muito interessada, então agora é só eu fazer algum ajustezinho, foi o que eu fiz com esse empresário. Ele não mudou nada no investimento, mas com a orientação que ele deu, ele foi lá rápido no gatilho e melhorou significativamente
o resultado financeiro. Significa que ele vai ficar rico muito mais rápido. Ele aprendeu a investir melhor. Nessa sessão 1, então, eu identifiquei o perfil do cliente, fiz um panorama geral, cultural, comportamental, familiar, os seus valores, os seus objetivos, né? E também as suas fraquezas. Então, é muito comum a gente ver pessoas que são altamente manipuláveis, altamente sensíveis, altamente frágeis, pessoas que têm conceitos de finanças muito distorcidos. Então, tem vários elementos que nessa conversa, como eu disse naquela empresa, ela durava, eu não falei, eram 3 reuniões no máximo e cada reunião duraria no máximo 50 minutos. Então, normalmente em 50 minutos eu consigo ver tudo isso. E aí, já nessa primeira reunião, eu também identifico as forças, como eu disse, né? Eu conheço geral, e aí eu vou te apresentar um método de fluência financeira. Vamos supor que a reunião dura 50 minutos, em 35 minutos eu te ouço. Agora, em 15 minutos no máximo é suficiente. Às vezes, 10. Né? É claro que numa consultoria aberta, que não é numa empresa, eu tenho muito mais tempo, eu vou desenvolver. Eu vou aprender, eu vou apresentar um método de maneira bem objetiva, bem didática, bem simplificada, para que você entenda. E aí, você vai ter conceito, vai já ter a minha primeira ferramenta de aplicação, e eu vou te dar uma lição de casa. Eu não vou, né, fazer aqui uma reza brava e a sua vida financeira vai mudar. Né? Eu não vou falar, ó, repita esse mantra aqui durante toda a semana, faça uma simpatia que a sua vida financeira vai mudar. Eu vou te dar atividades práticas. Né? Eu não dou resposta pronta. Isso é muito importante que você saiba. Se eu vou te entregar o aprendizado, você tem que fazer. Entreguei, acabou a primeira reunião. Essa primeira sessão, como eu disse, vai durar no máximo, em média, 2 horas. Próxima sessão a gente vai marcar daqui 7 dias, 15 dias, às vezes ocorre menos, de acordo com a evolução da pessoa. Pode demorar 2 dias, 3 dias, tá? Eu vou acompanhando. Por isso que eu digo uma consultoria personalizada. E entre uma reunião e outra, fiz a primeira reunião hoje com você. A gente vai conversar daqui a uma semana. De hoje até uma semana, daqui 7 dias, você vai mandar um WhatsApp, Júlio, estou com uma dúvida aqui, estou fazendo isso, aquilo, ó, conversei com a minha esposa, tal, já mudei isso. Isso é muito legal. No dia seguinte da reunião, as pessoas começam a mandar mensagem falando pô, essa ferramenta que você me deu já abriu minha mente, olha, eu não enxergava isso. É por isso que ela tem que entregar a transformação financeira e eu sei que você vai ter transformação financeira. Depois vamos para a sessão 2. Na sessão 2, nós vamos avaliar o que você fez. Você já vai sair impactado, você já vai relatar o que fez, alguns fazem um pouco mais, alguns fazem um pouco menos. Eu já percebo aqui o ritmo da pessoa, né? E aí eu vou calibrando aqui a intensidade do meu trabalho. Vou corrigir algumas atividades práticas, então, alguns com, eu fiz dessa maneira, eu pensei em fazer isso, às vezes a gente corrige, se a pessoa está pensando em tomar uma decisão, a gente elabora melhor e toma e vê as possibilidades, e aí eu apresento alguns conceitos novos, poucos conceitos, né? A minha metodologia é muito simples, tem meia dúzia de conceitos, muito simples, muito objetivos, 2 ferramentas, 3 no máximo, e muita orientação prática. Essa reunião já era mais light, a pessoa, como eu disse, ela já se sente mais segura, e ela já evoluiu, já evoluiu. Na sequência de atividades, né, ele vai aperfeiçoar aquelas atividades que ele vai fazendo, ele vai continuar fazendo, e aí eu posso dar uma ou outra de acordo com, vamos lá, está investindo, está endividado, está organizando financeiramente, de acordo com cada situação ele vai ter atividades específicas. Tempo dessa reunião, em média, 1 hora. Próxima sessão, 15 a 30 dias. Porque daí, entre a primeira e a segunda reunião, eu já entreguei 80% do conhecimento das atividades, agora é só fazer, então não precisa de muita coisa. Né? E aí, a próxima sessão daqui uns 15 a 30 dias. Novamente, continuo dando orientação. Por isso que eu disse que em 30 dias você já sai transformado. Eventualmente, nós temos a sessão 3. Avaliamos o que fez na parte 1 e 2, verificamos. Normalmente, isso a gente faz já na reunião 2, temos resultados quantitativos e qualitativos. Exemplo, quantitativo, puxa, eu estava super endividado, mas eu já consegui aqui resolver 2 ou 3 dívidas rapidamente, eu já fui lá e matei. Ó,
eu estava aqui com um tipo de investimento, alguma uma relação com a instituição financeira em relação ao investimento, eu tomei essa decisão, já melhorou o meu aporte mensal. Então, é quantitativo. E qualitativo por quê? A pessoa, quando ela aprende isso, ela fica mais feliz, ela se sente mais motivada, ela se sente mais segura, ela descobre que ela está assumindo o controle financeiro, controle da vida financeira dela, está potencializando isso. Então, quantas pessoas me dizem, Júlio, depois que eu fiz a consultoria, mudou radicalmente, mudou a minha depressão, eu estava depressivo, estava triste, agora isso mudou, parei de tomar remédio, agora eu faço caminhada, melhorou meu relacionamento, isso é qualitativo. E aí a pessoa parte para o aperfeiçoamento. Né? Volta e meia ela faz aí alguns contatos, Júlio, eu estou pensando nisso, me dá uma dica, me dá um conselho. Né? Porque aí, a partir desse momento, você desenvolveu a inteligência financeira. Quero te recomendar, eu te mostrei alguns livros aí anteriormente. Invista no livro Como Desenvolver o Seu QI Financeiro, ele é muito importante, ele é muito objetivo, muito simples, e ele vai te dar um norte sobre isso. E aí eu dou agora orientações um pouquinho mais específicas em relação ao investimento, eu vou mais a fundo. Em relação à questão da dívida, eu aprofundo algumas questões para consolidar. Em relação à organização financeira, eu já falo um pouquinho mais de investimento. Né? Então, aí eu fecho todo o ciclo de educação financeira da pessoa. Então, normalmente, isso é suficiente. Em alguns casos, a gente vai para a quarta, para a quinta sessão, sexta. Eu vou entregar uma proposta para você de trabalho. Né? 90 dias até 6 sessões, ok, fica à vontade, eu estou aqui para te servir. Mas estou te dizendo que não é necessário normalmente. Quero que você esteja interessado. Até que eu pergunto. Às vezes eu recuso uma consultoria que eu vejo que a pessoa não está muito afim. Ela quer que eu resolva o problema num estalar de dedos, né? Num passe de mágica. Não é isso. Aí ele compara como é que era antes e depois. Então, isso que é mensurável e tangível, né? Qualitativamente. Depois da terceira sessão, uma hora, às vezes ela demora muito, mas porque você começa a conversar, a pessoa começa a falar da vida dela, a gente se torna amigos, né? Claro que eu me torno amigo desde o início da primeira reunião. A gente tem um carinho muito grande pelos nossos clientes, porque a gente começa a saber da vida da pessoa, começa a fazer parte, né, da sua vivência. Próxima sessão, 30 dias, e aí vai. Certo? Muito objetivo, muito objetivo. Eu diria, né? Até eu gravei esses dias um vídeo que, assim, qual que é o maior arrependimento das pessoas que fazem uma consultoria financeira? O maior arrependimento é falar, puxa, por que que eu não fiz antes? Júlio, por que que eu não te conheci antes? Esse é o maior arrependimento. Eu quero te recomendar, invista, né, em educação financeira pessoal ou familiar. Invista, isso é para o seu bem. Ah, mas é caro. Cara, você pagou 10, vamos supor, né? Pagou 10 mil a uma consultoria financeira. O cara te permitiu para você mudar a sua vida, nunca mais se endividar. Você vai recuperar esse valor de acordo com a sua renda tão rapidamente, vai multiplicar e vai se tornar independente financeiramente. Estou dando aqui um exemplo banal. Minha consultoria, normalmente, ela não custa 10 mil reais. Raramente ela custa. É claro que tem alguns fatores que eu vou considerar para entregar uma proposta de trabalho. Eu tenho que entender. Por isso que a pessoa pergunta, qual é o preço da sua consultoria financeira? Eu preciso que você me fale algumas informações gerais. O que que você faz, qual é a sua idade, qual que é o problema que você quer resolver, qual que é a sua profissão, quanto que você ganha por mês, sabe, quanto que você tem investido, que tipo de instrumento financeiro você usa para eu calibrar e te entregar. Mas, assim, consultoria financeira é investimento. Ela sempre vai te dar um retorno muito, muito, centenas de vezes maior do que aquele valor que você vai investir no momento inicial. Então, eu quero te perguntar se você quer ter uma transformação financeira na sua vida pessoal e familiar. Eu errei ali no sul, eu coloquei sal, né? Peço desculpas. Então, se você quer ter uma transformação, eu quero me colocar à sua disposição. Entra lá no meu site, juliosantos.com.br, para você conhecer meu trabalho um pouco mais. Esse é o meu e-mail, juliosantos.com.br. Esse é o WhatsApp da ESEF Educação Financeira, que é o canal que a gente centraliza o atendimento. Lá no meu site você vai ter acesso ao blog. Você tem aí uma série de canais, né? Tem um blog, tem no Instagram, tem um podcast. Então, você tem várias maneiras de me acessar e buscar essa transformação.
pode entrar em contato, a gente vai conversar informalmente, sem nenhum custo, eu vou avaliar o quanto eu posso te ajudar. Se eu não puder te ajudar, eu vou falar, eu não tenho condição, dificilmente isso vai acontecer, ok? Existe solução para a sua situação financeira, qualquer que seja, só que você tem que tomar coragem. As pessoas, eu percebo que as pessoas não têm coragem de buscar ajuda. Elas ficam mergulhadas na sua vergonha, no seu orgulho, e acabam ali se afundando financeiramente ou perdendo a oportunidade de enriquecer rapidamente. Certo? Aqui é o site da ESEF, Escola de Educação Financeira. Eu espero que você seja muito feliz, que você prospere, que você busque e tenha conhecimento de educação financeira, para que a sua vida e sua família sejam transformados.